naquela época tinha eu e mais 2 blogs católicos, não tinha mais nada. E os 2 blogs, ainda assim, tinham um tom homilético, tinham um tom de artigo. E eu lá naquele tom avacalhadaço, né? Era o primeiro, de fato, a fazer troça, a fazer piada, a tratar a religião dessa forma, com brincadeira. Então, a quantidade de pedra que eu tomei foi incrível. Eu falo isso, as pessoas falam, por que você diz que isso foi o primeiro? Porque eu tomei muita pedra. Naquele site ali... Então, eu mereço dizer que eu sou o primeiro. Naquele tempo ali que se dizia católico, tinha o quê de site? Tinha o Veritatis e o Padre Paulo Ricardo. Só. E aquela galera do Montfort, você lembra dele? Tinha o Montfort. Nossa, mas aí o Montfort era outro rolê. O Montfort não falava pro público normal. Não. Ali era outra coisa. Quem pudesse bater, ele batia. Não, e assim... Católico, protestante. E os textos da Montfort, que até me ajudaram muito em dado momento, mas você precisa de um filtro, porque eles são tão... eles são... intensos, né? Que... O Orlando Fedeli era um gênio, de fato, era um gênio, não tinha o que falar. Mas assim, para você começar a ler o Orlando, você precisava entender a igreja, entender a eclesialidade, entender um mínimo de filosofia, de teologia, precisava separar o que era a teologia que ele fazia, que era muito boa, da opinião dele, que era muito polêmica. Aí misturava tudo, né? Aí misturava tudo. Então, assim, ler a Montfort é uma aventura. Então, nem estou contando esse entre os sites, porque isso não era para público. Era praticamente um site para eles mesmos, né? Agora, que de fato faziam um trabalho de catequese, era o Padre Paulo Ricardo desde sempre. E o Veritatis. E o Veritatis, que sempre foi incrível. Então, naquele tempo era isso que tinha. E os 3, né, se você contar Montfort também, todos naquele tom super rígido, né, que tem até hoje. E o catequista um pouco mais descolado. E eu fazendo piada, um pouco mais não, era avacalhado. Eu lembro. Olha, eu tô implicando com o teu negócio. E eu avacalhadíssimo, assim. E aí tomei todas as pedras do mundo. O padre me escrevia, falava... Não é possível que o teu bispo deixe você fazer isso, e não sei o que, isso é uma heresia, é uma afronta, é uma profanação. E eu falei, cara, mas é assim que eu sempre catequizei, que eu catequizo pessoas há 10 anos. Então não é possível que eu esteja cometendo um pecado. E aí eu fui falar com vários padres e todos falaram, eu não estou encontrando nenhum. Realmente você tem um tom que você está pisando na linha entre o certo e o errado. Né? Mas não necessariamente você está errado. E sim, de vez em quando a gente exagerou, foi lá para o errado, mas voltou, entendeu? E não é. Porque quem está fazendo, né? Quem está na estrada escura só tem o farol. E nem sempre você vai fazer as coisas certinho, né? Mas a estrada está ali, você freia um pouco, arruma e vai. Andar na neblina, talvez seja uma comparação melhor. Então, assim... A gente desbravou esse mato, e a grande confirmação do nosso apostolado acontece na Expo Católica. Certo. Na Expo Católica... 2000 e... não vou lembrar, mas era pouco depois. 11, a gente está falando 13, do início em 2011, devia ser isso. Não, era 12, com certeza. Um ano depois. Porque depois teve jornada. Não, e não era, com certeza. Então era 12 ainda. A gente está na Expo Católica para fazer entrevistas, um pouco como você também fez, né? Para pegar as personalidades que passavam ali para entrevistar. E aí eu estava com um padre amigo meu, que conhecia todo mundo, eu não conhecia ninguém ainda estava muito cru. E aí ele virou e falou, ali está Dom Rifan. Caramba. É exatamente isso. Já começa assim. Ali está Dom Rifan. E eu não sabia quem era Dom Rifan. Aí ele me disse, ele é o bispo dos tradicionalistas. Daquele povo, da missa tridentina. Eu sabia muito pouco disso na época. E eu falava, eu vou lá então, é um bispo importante? Aí eu fui com a câmera, né, com as coisas, fui. E aí ele me puxou, ele falou, não brinca não. Se ele falar qualquer coisa, você pede desculpa e sai, tá bom? Ele é brabo, você não sabe com o que tá mexendo. Você quer mesmo ir? Eu falei, não, eu vou. Aquela inconsequência da inocência, né? E que bom, graças a Deus. Aí eu chego até ele e falo, Dom Rifan, sua bênção, o senhor pode conceder uma entrevista? Aí ele olhou, eu estava com a camiseta do site, né? Aí ele olhou e falou assim, você que é do site O Catequista?
Olha. É você que faz? Aí eu... Eu digo ou não digo? É um cabo Não, tá que... na camisa, já era. Agora eu tenho que arcar com as consequências, assim. Eu só tava tomando fôlego pra, né, tomar a excomunhão com dignidade ali. Aí eu falei... Ia perceber se a fogueira daquela época que você pensava era verdade ou não, né? E aí tá aqui, Viviane do meu lado e o padre, esse padre é meu padre Lício, do meu lado também, os dois assim. E aí eu, Dom Rifan, sou eu sim. Aí ele, pois eu vejo muito pouca coisa católica nessa internet. Você é a melhor coisa que surgiu nos últimos tempos. Olha. Católico de verdade, continue assim. Caramba. Eu fiquei magro de tanto suor ali naquele momento. Fiz uma entrevista com o Dom Rifan e naquele momento eu olhei para Vivi e para esse padre e falei, cara, a gente está no caminho certo. Glória a Deus, porque nós não fazemos algo que seja capaz de atingir este homem. Nunca foi ele. Não é o Raditrad, é o Crismando. Né? Então, nunca foi. Aliás, eu falei Raditrad, Dom Rifan não tem nada de Raditrad. O tradicionalista é um homem santo de verdade, que sabe o que fala, sabe o que faz. Muito pelo contrário. Então, assim, eu nunca fiz algo para atingir, ainda mais um bispo. Ainda mais um bispo que é tão distante do nosso público original, do público-alvo. Se ele vê valor no que nós estamos fazendo, então continuemos firmes. Então, dentro da Expo Católica, com o Dom Rifan, eu recebo, de certa forma, para mim, um aval, embora não tenha sido nada formal nesse sentido, mas um aval para o caminho que eu estava construindo. Então, deixei todas as pedras de lado, tomei as minhas pedradas, na certeza de que eu estava construindo alguma coisa que fazia sentido.